Bom, gente, vamos lá, rapidinho aqui. Essa aula depois eu vou passar para vocês no sábado, tá? Mas só para antecipar. Eu vou mandar esse PDF aqui para vocês, tá? É para que vocês possam fazer um exame de confiança, de consciência. Como que vocês devem fazer esse exame de consciência? Primeiramente, vocês têm que sentar sozinho no seu quarto, em casa, num lugar onde você não tenha distração, sem o celular perto, tá? Para que você possa fazer realmente essa meditação e pensar nos pecados que vocês cometeram sem nenhum tipo de julgamento, tá? Por que que eu digo sem nenhum tipo de julgamento? Porque é muito comum a gente pegar e começar a passar, como a gente diz, né? Começar a passar pano nas coisas. Ah, isso daqui é pecar, eu pequei, mas putz, foi o outro que fez eu pecar, ou eu estava com raiva nesse dia, independente do que seja, tá? É importante vocês pensarem nisso de coração aberto para que vocês possam confessar. O que eu recomendo? Pega um caderno, tá? Um caderninho qualquer ali, anota todos os pecados que você tenha, não coloca nome, não coloca nada, só coloca quais são os pecados que vocês têm e quantas vezes vocês se recordam de ter cometido aquilo, tá? Por que que é importante a gente pensar na quantidade? Porque ah, quando a gente fala de pecado, tem a questão da casuística. Então, eu pequei quantas vezes faz muito mais sentido do que simplesmente um pecado. Né? Então, eu faltei na missa. Tá, mas você faltou na missa quantas vezes de forma deliberada, né? Por vontade própria. Ah, hoje eu tô com preguiça, eu não vou na missa, tá? E essa é a questão. Então, o que que é importante vocês pensarem? Fazer exame de consciência, recordar na presença de Deus de todos os pecados cometidos e não confessados. Como vocês me passaram ali, que não fizeram nenhum tipo de confissão, nenhum dia, tá? Vocês vão confessar aquilo que vocês se recordam. Não precisa contar a vida inteira. Ah, lá em 94 eu fiz tal coisa. Não. Existe uma outra modalidade que você faz uma confissão geral, e daí sim há esses pontos onde você passa ano a ano ali. Ah, em 92 eu fiz tal coisa, assim, assim, assado. 2000 eu atropelei um cidadão. Ah, 2001, enfim, né? Esse é o ponto, tá? Uma coisa que é muito importante que você tem que estar em mente, e por isso que nem é todo mundo que pode confessar, tá? Ó, é fazer o propósito de não tornar a pecar, tá? Então você vai dizer assim: ah, beleza, eu caí nesse pecado, eu não quero mais cair nele. E é importante vocês terem esse total arrependimento e propósito de realmente não querer voltar a pecar, tá? Porque senão fica somente uma vez ali vocês brincando com a questão da confissão e infelizmente há muita gente que cai nessa situação de eu vou pecar e depois eu confesso e cara, isso é extremamente perigoso, tá? Isso é um pecado contra o Espírito Santo, isso é um pecado que não tem perdão. Todos os pecados possuem perdão se você tem um completo arrependimento e se confessa. Os pecados contra o Espírito Santo não têm perdão justamente porque são pecados onde você abusa do poder divino, tá? Então é importante vocês pensarem nesse ponto. Aqui existe uma oração, né, para que você possa fazer esse exame de consciência, tá? Por isso que eu peço para que vocês tirem um tempo ali, avisem em casa, olha, eu vou fazer um exame de consciência para que eu possa é, me confessar no sábado e ali sim você poder ter esse momento seu e Deus, tá? Faça uma oração, faça toda a sua meditação ali para que você possa responder isso é, de forma aberta mesmo, tá? Então, o que que é importante vocês comentarem com o padre? Principalmente essas perguntas aqui. Se você alguma vez já se confessou, você vai falar para o padre há quanto tempo você se confessou. Ah, já faz 2, 3 anos, já faz 4 anos, enfim, né? Ou
Se você nunca se confessou, e isso é uma premissa, então os dias que a gente marca próprio para catequese são dias onde o padre sabe que a maioria ali não fez nenhuma confissão, tá? Então é importante você falar para o padre, padre, olha, eu nunca me confessei, é a primeira vez que eu tô fazendo e tal, tudo bem? No dia, você pode levar a listinha dos seus pecados e você vai lendo para o padre, tá? Importante você e eu peço que vocês façam esse exame de consciência, de preferência na sexta-feira à noite, tá? Porque para você não fazer o exame de consciência agora, fazer uma lista de pecados e depois você continuar pecando até semana que vem e daí sim você ir fazer a confissão, tá? Então é importante você pensar nisso daí. Então lembra que a gente conversou sobre os 10 mandamentos? Nós temos aqui é, 8 apontamentos, tá? Já explico o porquê dos 8, mas são 8 apontamentos passando pelos mandamentos da lei de Deus. E como eu comentei com vocês, todo pecado contra um mandamento é um pecado que a gente chama de pecado mortal, né? Um pecado grave, extremamente grave, né? Então, a gente peca diretamente contra o pecado, contra o mandamento, né? Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não amou a Deus sobre todas as coisas, você pecou gravemente. Tá, mas quando você sabe que você pecou gravemente? Então, eu tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade de fé, né? Então, o que que é uma verdade de fé? Que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu e que ressuscitou, que ele é humano e divino ao mesmo tempo, né? Uma verdade de fé é que Nossa Senhora é virgem no início, durante e depois da gestação e parto de Jesus, né? Então essas são verdades de fé, tá? Desesperei da minha salvação. Então tem várias perguntinhas aqui. Vocês não precisam imprimir isso daqui. Vocês precisam é, escrever no caderno de vocês a resposta disso aqui. Então eu coloquei em dúvida a minha fé. Né? E assim, observe, é negado ou posto em dúvida deliberadamente. Vocês terem dúvidas não é um pecado. O problema é quando você já participou da minha aula, você já participou da Santa Missa, já sabe qual é a verdade, já teve essa explicação e ainda assim você fala assim: ah, não, putz, eu não acredito nisso daí. Né? Isso é muito comum, por exemplo, quando você fala sobre Nossa Senhora, quando fala sobre o sacramento, sobre os santos. Então, tem muita gente, infelizmente, dentro da Igreja Católica que tem isso de, não acredito nesse negócio. Não, o que vocês não precisam acreditar, eu sempre falo. O que é obrigatório pela fé são as verdades de fé que estão principalmente no creio, né? Então, a ressurreição, a Deus Pai Todo-Poderoso, a criação do céu e da terra, independente de como é a criação, tá? Então, é importante a gente lembrar disso. Então, tem todas essas perguntinhas aqui, tá? Principalmente essa daqui, gente, ó, pratiquei atos de superstição, tá? É importante vocês lembrarem disso. Então, às vezes, aquele negócio de, da minha casa tem um espelho na frente da porta para que a inveja do outro vá embora. Ou tem, sei lá, sal grosso na frente. Enfim, né? Todas essas práticas de superstição não são vistas como boas práticas, tá? E elas se tornam ali um pecado, tá? É, então, tem aqui as perguntas. O que você nunca praticou, não esquente a cabeça, não precisa responder. Tá? Segundo mandamento, não pronunciar o santo nome de Deus em vão. Né? Então, tudo isso daqui tem todas essas perguntas. Terceiro mandamento, né? E o quarto da igreja, faltar à missa, né? Guardar domingos e dias de festa. Então, faltei à missa num domingo ou numa festa de guarda. O que é festa de guarda? Festa de guarda é missa de Corpus Christi, é missa de Semana Santa, é missa de Natal. Todas essas missas são missas de guarda, missa de
padroeiro, né? Então, missa de Nossa Senhora, no dia de Nossa Senhora, né? Que no caso é o nosso padroeiro. Então, é importante a gente pensar nisso, tá, gente? É um pecado grave, é importante a gente estar atento nisso. Existem coisas que, claro, a gente não tem condição de controlar. Ah, trabalhei nesses dias. Pô, se a empresa pediu, eu estou precisando, é, minha família passa por uma situação e eu preciso desse emprego, claro, você vai trabalhar, você não tem por onde fugir, tá? A questão é quando você deixa de ir na missa ou numa missa festiva, ou você vai na missa e não presta atenção em absolutamente nada, fica papiando, tudo isso é importante vocês atentarem, tá? É um pecado, um pecado grave, tudo bem? Ó, quarto mandamento, amar pai e mãe. Então, pode ver, tem a questão aqui dos pais, e como eu expliquei para vocês, o quarto mandamento ele não é somente sobre os pais, mas também sobre legítimos superiores, tá? Então, quando você desobedece o padre, quando você desrespeita o padre, não é desobedecer só, tá? Você desrespeita o padre, você desrespeita um chefe. É importante vocês pensarem nesses pontos, tá? Quinto mandamento, né? Não matar. Então pode ver, ó, tem inimizade, ódio ou rancor contra alguém. Então tem várias perguntas aqui. Então o fato não é, eu nunca matei ninguém. Tudo bem, mas às vezes você já desejou o mal de alguém, você já guardou rancor, guardou ódio de alguém, ou nega a reconciliação. Tudo isso fere o quinto mandamento, tá? O sexto mandamento e o nono mandamento são os mandamentos contra a castidade, tá? Então, pecar contra a castidade e desejar a mulher do próximo. Então, tudo isso daqui está no mesmo. Por isso que eu falei que são 8 pontos, tá? Porque o sexto e o nono são pontos unificados, tá? Então, ó, entretive-me com pensamentos ou recordações desonestas, alimentei mau desejo, contra a virtude da castidade, tá? Por que que eu comentei que nem todo mundo pode confessar? Se por um acaso você é amaziado, né? é, e, e ainda não tem o planejamento ali para que você possa se casar, você peca diretamente contra esse mandamento, né? A questão justamente da castidade. E como você vive com a outra pessoa, infelizmente não tem como, é humanamente difícil, e ouso dizer impossível, que você não peque contra esse mandamento, o sexto mandamento, tá? Não o nono, mas contra o sexto mandamento aqui, que é não pecar contra a castidade. Se você mora com o seu parceiro, com a sua parceira, tá? Então, por isso que não é todo mundo que consegue fazer uma confissão. E por isso a igreja pede para que, se você é amaziado, se você tá ali, ou se você é casado somente no civil, né, para que você regularize, para que este sexto mandamento possa ser cumprido de maneira tranquila, tudo bem? Aí, o sétimo e o décimo mandamento também, né? Então, o sétimo mandamento é não roubar ou não furtar, e o décimo mandamento, não desejar as coisas alheias, tá? É, também o quinto mandamento da igreja, tá? Então, é a mesma situação, envolve os dois aqui, mas você precisa pensar, você já roubou alguma coisa, algum valor, algum item que você pegou de propósito e não devolveu, ou mesmo caiu num vício de jogo, olha, isso é um pecado também. Então, quando você está num jogo ali, é, é difícil a gente falar isso, mas pensa, se você conhece alguém que é viciado num jogo de apostas, essa pessoa está pecando contra o sétimo e o décimo mandamento ali, porque ela está pondo em risco a própria família, né, em questão de economia. Então não é só a própria pessoa, mas a família inteira ali, e ela está desejando que o outro tenha, a riqueza do outro e tal. Então, para que uma pessoa ganhe num jogo, ela precisa fazer com que o outro perca, né? Então, nesse caso, fere o sétimo e o décimo mandamento, tá? Então também tem as mesmas perguntas aqui. E o oitavo mandamento, que não dar falso testemunho, tá? Então,
tem aqui todas as perguntinhas, tá? É importante a gente pensar bem sobre isso, responder isso aqui com muita clareza, com muita verdade, porque o que eu normalmente eu acho que eu já expliquei isso para vocês, mas normalmente a gente fala sobre o sacramento da penitência. É, o padre, ele não anota isso, não guarda isso, ele não vai nem lembrar quem foi que confessou e o que confessou, tá? Justamente porque o sacramento da confissão ela tem uma pena canônica que caso o padre utilize qualquer confissão ou qualquer pecado confessado de modo que possa identificar a pessoa, o padre automaticamente ele é excomungado da igreja. Então ele deixa de pertencer à igreja, inclusive ele perde o ministério dele, não pode celebrar missa, não pode atender confissão. Então tem uma série de penas ali jurídicas realmente que podem ocasionar isso, tá? Então fiquem bem tranquilos quanto a isso. Por que eu peço para que vocês possam anotar isso? Porque muitas vezes a gente, na confissão, fica nervoso, fala meia dúzia de pecado e esquece um mundaréu de coisas ali também que a gente acaba pecando, tá? Então, anota isso tudo num papel, vai lendo calmamente para o padre, diga quantas vezes você cometeu, né? Não diga o porquê, só diga o que você cometeu, tá? Isso é muito importante. Então, você diz, padre, eu pequei e me arrependo e peço perdão. E você vai falando os seus pecados ali, tá? Depois que você fala os seus pecados, o padre vai te dar uma penitência. Então ele vai dar a bênção, né? Vai falar ali, né? Toda a fórmula. Então uma coisa que eu tenho explicado, né? Há sempre a matéria, a fórmula, né? E a intenção, né, do sacerdote quando ele está fazendo ali atendimento da confissão. Então, a matéria é o nosso pecado confessado, a nossa verdade ali, o nosso coração aberto e a reta intenção de não pecar mais. O padre vai fazer o gesto, né, de absolvição e ele vai falar no final: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa fala não é o Padre Ricardo que vai estar falando, é o próprio Cristo que fala, tá? Então, quando há o sacramento, é o próprio Cristo que fala, é o próprio Cristo que atende ali, tá? Você vai falando bem calmamente, depois você amassa esse papel, tá? E o que você vai fazer? Você vai cumprir a penitência que o padre vai te passar, ele vai pedir para que você reze o ato de contrição. Essa oração eu vou passar na mensagem ali para vocês também, uma oração super tranquilinha, também super rapidinha. Vocês rezam esse ato de contrição, faz a penitência, provavelmente o padre vai pedir para que você reze, mas se há algum tipo de pecado que fira alguém ou que prejudique alguém materialmente, o padre vai pedir para que você restitua isso, tá? Então, no caso, se alguém está sendo lesado por alguma é, atitude sua, ou se você furtou algo, se roubou algo, o padre vai pedir para que você restitua essa pessoa, tá? Justamente porque essa é uma penitência, tá? Ele vai te passar umas orações, você vai até a Capela do Santíssimo, faz as suas orações e pode ir embora, tá? No dia eu vou estar lá, eu vou dando essas instruções novamente, tá? Mas o que você vai fazer? Com esse papel desses seus pecados, você vai, primeiro, chegar com ele dobrado no seu bolso, não deixa ninguém ver, não é para mostrar para ninguém, isso é seu, isso é particular, tá? Guarde isso da melhor maneira possível, não deixe isso exposto para ninguém. Isso é seu, é particular. Você vai chegar na igreja com isso dobradinho, no bolso, escondidinho. Na hora que você tiver somente você e o padre, você abre e fala: Padre, olha, eu fiz uma lista, minha primeira confissão, etc. Você faz a leitura calmamente dos pecados. Importante ser com letra legível para que você possa compreender o que você escreveu ali.
tá? Depois, dobra novamente, guarda novamente. Você vai fazer o ato de contrição, a penitência que o padre te pedir, volta para tua casa e você vai queimar esse papel, tá? Vai queimar da maneira mais segura possível, mas você vai queimar também sozinho, tá? Não é para sobrar um nada desse papel. Pega uma folha de caderno, né, escreve ali, mas não é para sobrar um nada desse papel, nenhuma palavra sequer desse papel é para sobrar. Depois você queima ele e pronto. Assim como os seus pecados são absolvidos pelo sacerdote e as penas elas deixam de existir, esses seus pecados, a sua lista também ela deixa de existir, ela vai virar cinzas, tá? Então é a melhor maneira que você tem ali de poder fazer uma confissão, tá? Então, é muito importante vocês lembrarem de três coisas. Primeiro, não é o Padre Ricardo, a pessoa do Ricardo que está te atendendo, é o próprio Cristo. Segundo, é muito importante que você esteja verdadeiramente arrependido de ter cometido esses pecados. Não adianta você chegar para o padre lá e falar assim, padre, eu cometi esse pecado aqui, mas esse aqui eu não me arrependo muito não, a pessoa merecia, ou eu acho que isso não é pecado. Não, é importante você ter esse arrependimento completo, tá? E você precisa cumprir a penitência. Então, o que o padre te passar de penitência, o que é padrão, ele passa sempre uma oração, mas você precisa cumprir a penitência, se é para restituição de alguma coisa, se é para uma reconciliação, pedir desculpa, etc. O padre vai te aconselhar, tá, para que você possa fazer tudo isso. Tudo bem? Então é importante que vocês tenham isso bem atentos. Independente se você vai confessar no dia 11 ou no dia 18, participe da nossa aula agora no dia 11 à noite, porque eu vou repassar tudo isso daqui, tá? Para que vocês possam estar livremente ali fazendo a confissão, tá? A confissão ela é exigida pela igreja ao menos uma vez no ano, tá? Em decorrência da Páscoa, tá? Então o que acontece? Você é obrigado a confessar com um sacerdote, diretamente com o sacerdote, pelo menos para a Páscoa. Então, quando a gente faz o mutirão de confissões ali para a Páscoa, você é obrigado a confessar, tá? Quem pode confessar? Todo cristão batizado que não esteja com nenhuma não esteja com nenhuma pendência sacramental, tá? Então por isso que a gente fala que as pessoas que são amaziadas, as pessoas que são casadas somente no civil, infelizmente não conseguem fazer o sacramento receber o sacramento da confissão ali enquanto isso não for ajustado. Se você já tem data do casamento e você está confessando uma semana antes do seu casamento, é outra história, tá? Mas esse é o ponto. Então é importante que vocês lembrem bastante disso, tá? O que a igreja recomenda que você confesse ao menos uma vez por mês, tá? Para que você não tenha, primeiro, uma lista muito grande de pecados e realmente para que isso se torne um hábito. É importante, da mesma forma que a missa é um hábito, que a comunhão é um hábito, você precisa também se confessar, né, de forma regular. Então, pensem que, por exemplo, no seminário a gente confessava uma vez por semana. Os monges beneditinos confessam todos os dias. O Papa confessa todos os dias. Então, a confissão ela precisa ser um momento ali de reconciliação nossa mesmo com Deus, tá? Não precisa ter um desespero. Nossa, eu não consegui confessar, o que eu vou fazer? Não, é importante vocês vão ter um momento, vocês que estão na catequese, têm a confissão agora para o sacramento da Eucaristia, depois vocês vão ter a confissão para o sacramento do Crisma. Mas nesse intervalo e depois também do sacramento do Crisma, é importante que se torne um hábito, tá? A igreja aqui no santuário ela sempre faz dois mutirões, um para a Páscoa e outro para o Advento, ou seja, um para a Páscoa, né, a morte e ressurreição do Senhor, e outra para o nascimento do Senhor. Mas você pode buscar o padre e não precisa ser o Padre Ricardo, somente para esse primeiro sacramento, né? Os que são vinculados à catequese, precisa ser o Padre Ricardo, mas
você não precisa regularmente estar confessando com ele. Você pode ir em outra paróquia, pode ir numa outra cidade, não há problema, tá? O importante é que você tenha o sacramento da penitência ali com recorrência, tudo bem? Me alonguei demais, era para ser bem, bem curto, mas é para que vocês tenham essa tranquilidade quando vocês forem confessar, tudo bem? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até sábado, se Deus quiser.